Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Menezes e eu sou da ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Sou voluntário, docente, né? E hoje, nas segundas-feiras, desde 2003, nós realizamos a APROCIM, que é uma técnica energética grupal. Ok? Falar um pouco mais sobre o que é a APROCIM, que é uma prática energética, é a técnica energética interassistencial grupal, presencial e à distância, né? Que você pode participar conosco também, se quiser, atuar como uma mini peça. Como você faz isso? Tá vendo esse QR Code aqui? Basta você dar pausa nesse vídeo e com a sua câmera, né, você acessar esse QR Code e você vai entrar na nossa Evolua App, nossa lojinha virtual. E aí você vai comprar dois cursos por um preço módico, né? Introdução à Conscienciologia, certo? E reorganizações. Fazendo esses dois cursos, você pode se candidatar a trabalhar conosco nas segundas-feiras, né? Nesse trabalho energético, né? De exteriorização de energias para melhoria do planeta, né? Existem muitos outros cursos na nossa plataforma EAD, onde você pode, como eu disse antes, aprender o que é conscienciologia, sobre fenômenos extrafísicos, né? Sobre saída do corpo, clarividência, clareaudiência, todos os demais, né? Esses são nossos aproximadores em 2024, né? Você também pode participar conosco. E você pode comprar nosso livro, Assistência Energética Planetária, que foi escrito por todos os colaboradores e aproximadores, né? E eu ajudei a escrever também, foi uma honra. Então, participe conosco. Estamos na fase final. A Procim começa às 18h50 e vai até às 20 horas e 5 minutos. Existe o grupo que está em Jundiaí, São Paulo, e eles realizam a prática ali, né, presencialmente. Eu estou remoto, estou aqui no meu escritório, e existem outras pessoas, inclusive alguns em outros países, que participam conosco. Nessa fase, nós fazemos nossos relatos, né? E cada aproximador, seja o pessoal que está em Jundiaí, São Paulo, ou nós que estamos remotamente, vai dizer se durante a prática, nessa 1 hora e 15 minutos, se houve algum fenômeno de projeção, saída do corpo, de clarividência, clareaudiência, retrocognição. Eu já tive lembranças de vidas passadas durante a prática da Procim, né? Nós gravamos essa videoconferência e postamos no nosso canal, né? Por falar nisso, compartilhe, curta, compartilhe com seus amigos esse vídeo para que mais pessoas possam participar conosco, tá ok? Estou só aguardando o pessoal entrar, o pessoal de Jundiaí, São Paulo, para eles darem os relatos deles primeiro. Só um instante. Ok, nesse momento, nossos aproximadores em Jundiaí, São Paulo, vão trazer os relatos deles primeiro, depois nós estamos remotamente. Tânia, pode assumir daí? Ok, boa noite, Carlos, boa noite a todos. É como sempre, né? A gente já inicia fazendo uma boa preparação, percebendo o ambiente já muito preparado e as equipes, né? Já aí de plantão já estavam, acho que antes que a gente chegasse aqui, eles já estão aí assumindo, né, o papel de assistência. Aplicando o arco no Walter, enviei as melhores energias, senti o acoplamento com o amparador, mas eu fiquei bem desconhecidida na hora que eu senti esse acoplamento e enviei as melhores energias fraternas, salutares, e percebi essa energia subindo e descendo em espiral, em formato, né, em forma espiral. Depois eu fui aplicar na Virgínia e o Walter, e recebi do Walter ao mesmo tempo. Essa mesma energia também continuou. Enviei as melhores energias para a Virgínia, energias fraternas, salutares, e também senti o acoplamento com o amparador e bastante descoincidência. Tanto é que a hora que eu fui aplicar, eu estava indo do lado oposto, não era do lado que era para aplicar. E o Walter que me deu um toque, que eu voltei assim, eu estava bem desconhecida. Recebi ótimas energias e agradeço, Walter. O pilar energético, eu coloquei todos os assistidos da noite.
E coloquei também os aproximadores, né? Os que vêm, às vezes, presencial, os que estão à distância, para que cada um recebesse aquilo que fosse melhor naquele momento. Na fase 5, na UFIEXS grupal, pude perceber, assim, um ambiente muito lotado de consciexes, de consins e consciexes. Para assistência ainda, eles se faziam presentes. Central das energias, eu recebi bastante energia. Das verdades, eu fiz um pedido numa conversa que eu tive com a Cris aqui, para que a ministra da Saúde consiga ser tocada pelas energias e faça o seu papel, que é restabelecer a ordem, né? As entregas dos remédios de uso contínuo que estão em falta, e muitas pessoas podem ter muitos problemas sérios de saúde caso isso não aconteça. Na serenosfera, seria já centrais, né? Eu pude perceber aqui no ambiente crianças, também foi uma conversa que nós tivemos antes de iniciar, crianças mutiladas com o processo das guerras. Várias estavam no campo para serem assistidas, não só crianças, como adultos também. Então, ficou o tempo todo sendo exteriorizada energia para essas crianças. No bolsão energético, fase 1, exteriorizei para o meu quadrante América do Sul, para a minha oficina, que é o meio ambiente, para o cenário político, para que leve um pouco de luz, um pouco de ordem, que eles façam a ordem e o progresso novamente para o Brasil, que haja muita luz para o nosso Brasil, para o nosso país e para todos que estão no poder. E exteriorizei também para todos os países em conflito. Fiquei assim até o final dessa fase 1, só exteriorizando. Depois, na fase 2, que é o projeto SETA, continuei exteriorizando energias, né, para todos os que estão aí, né, recebendo essa energia no projeto SETA. E eu percebi assim, conforme ia sendo colocado, falado, né, os órgãos das pessoas, e era interessante que cada uma delas recebia uma luz naquele determinado órgão, e para algumas essa luz permanecia onde fosse mais necessário, era uma luz que ia passando, e todos estavam recebendo, né, a Zaide, a Cris, a Andréia, a Virgínia, todos receberam essa luz ali. E a gente percebe a mudança do padrão, a mudança do ambiente, das equipes, esfriou demais, e eu pude ver uma névoa que permanecia por cima delas, que era muito ectoplasma, e todos receberam aquilo que fosse o melhor para cada uma. Estou bem, agradeço a todos, uma boa semana, obrigada. Olá, boa noite a todos. Então, na fase 1, deu para perceber já a presença de uma equipe muito fraterna. Hoje, uma energia bastante fraterna, bastante incisiva e uma assistência bastante intensa também, desde o início da Procin. Já na aplicação do arco, recebendo da Tânia, eu pude sentir inicialmente um fluxo de energia penetrando pelo nucal e, a partir daí, se espalhava por todo o meu crânio, por toda a minha paracabeça, e eu fui me descoincidindo. E nessa descoincidência, eu percebi a rotação. Eu percebi que eu fiquei em rotação de frente para a Tânia. Ela aplicava no meu lado direito, mas eu rodei meu psicossoma e fiquei de frente para a Tânia para receber o ar. Me senti muito bem, uma energia bastante fraterna, e sou grato aí por esse aporte energético. Aplicando na Tânia, foi uma aplicação tríplice, né? Porque a Tânia também aplicou na Virgínia ao mesmo tempo, e eu pude sentir um aporte energético também muito grande, a presença de amparadores, aplicando todo esse processo, e foi um resultado assim, bastante importante.
Já no pilar, eu percebi o pilar bastante volumoso, um pilar bastante intenso, uma luminosidade também intensa, e abrindo o portal. E com esse portal sendo conduzidas as consciex e a passagem também de amparadores por esse portal. Já nas demais fases, eu me descoincidi bastante, e na fase 5 do projeto SETA, eu percebi também uma assistência diferenciada para cada assistido e uma energia bastante intensa no campo, formando, como a Tânia comentou, um campo ectoplásmico de autocura bastante intenso. Terminei bem, fiz uma boa desassimilação. Agradeço aí e uma excelente semana a todos. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Hoje também eu me senti muito bem, um acolhimento muito gostoso aqui, e exteriorizei também muita energia, muito mesmo. Ao trocar o arco voltaico foi com a Cristina. Ao receber dela, senti um gostoso fraternismo, uma circulação de energia muito boa no todo o meu soma. E ao aplicar nela, eu desejei para ela as melhores energias, e eu senti diferente a mão na nuca dela. A mão na nuca pulsou muito, mas pulsava como se tivesse assim um eletromagnético saindo das minhas mãos, e aqueceu demais, como se tivesse dando um choquinho na nuca dela. E a minha mão intensamente também. E no resto das fases, exteriorizei as melhores energias para todos, para o pedido da noite, e para todos, para essa guerra que está acontecendo, que cesse, né, que venha paz, não só lá, mas também no mundo todo. E desejei o melhor para todos. Estou bem, muita gratidão por estar aqui, muita gratidão a todos, e uma boa semana a todos. Olá, pessoal, boa noite a todos. Na primeira fase, eu vi os mesmos amparadores que apareceram aqui para mim na Procim passada, altos e com o campo esverdeado. No arco com a Zaide, ao exteriorizar, eu percebi que a energia ela foi aumentando gradativamente de intensidade. Ao receber, eu percebi meu campo ficar laranja avermelhado. O pilar, para mim, teve muitas cores e várias consciências na periferia do pilar. É interessante, porque para mim, normalmente, elas eram levadas para cima pelo centro do pilar, e dessa vez foi por essa periferia, vai. E apareceram os assistidos da noite. Na fase 4, que me chamou mais atenção foi a dos planetas irmãos. Achei interessante a Zaide falar da nuca, porque a impressão que eu tive é que abriu uma coisa, assim, sei lá, uma aba aqui nessa área um pouco acima do nucal, e o nucal ficou sendo mexido. É como se estivesse até em carne viva, foi estranho, como se tivesse alguma coisa aberta aqui. E eu também senti gotas no rosto, mas assim, essas gotas eram tão reais que eu cheguei a olhar para cima para ver se alguma coisa estava pingando, e passei a mão onde estava caindo as gotas, mas não tinha nada molhado, então alguma coisa extrafísica mesmo. Na fase 5, a primeira fase dela foi normal, exteriorizei bastante para o oficina, para o planeta como um todo, para os conflitos, enfim. A fase 2, para mim, começou antes, não sei exatamente, mas começou ainda na fase 1. E eu percebi que faltava, né? Hoje é meu último dia, então, aqui de estar na Procim, no Projeto SETA, e eu percebi que faltava eu perdoar duas consciências, na verdade.
Isso me veio ainda, então, na fase um, né? Eu sentia o tubo no cardíaco para mim e também percebia o tubo nas demais assistidas, mas também em todos os aproximadores, tanto aqui os que estão presencialmente, quanto vocês que estão à distância. E começou a me dar aquela sensação gostosa, né, de gratidão, hoje é um ótimo dia, então é isso, sou muito grata aos amparadores e também sou muito grata a cada um de vocês, viu? Pelas ótimas energias. Obrigada, pessoal, ótima semana. Olá, boa noite, pessoal. No início o campo estava bem tranquilo, campo muito, muito agradável. No arco voltaico com a Berê, primeiro eu recebi, deu para sentir uma energia muito boa, muito fraterna, eu me senti muito bem. E aplicando nela também, eu procurei passar as melhores energias. E as outras fases só acompanhei. Boa noite a todos, estou bem e boa semana. Olá, pessoal, boa noite. Logo que eu comecei aqui na fase 1, já começa a mobilização das energias, com facilidade, né? Devido ao campo já tá forte, está formado. Aí eu fui aplicar no Toninho, eu pensei bastante na energia do fraternismo e logo eu senti um banho energético e me arrepiei e percebi as melhores energias para ele. Quando ele veio aplicar em mim, eu já logo em seguida já descoincidi e já nem sei onde que eu fui, porque daí assim eu continuei no pilar e já fui para a esquerda depois, e aí eu dei umas apagadas. Aí eu voltei no bolsão. No bolsão eu voltei e fiquei exteriorizando as melhores energias e em um determinado momento eu tive um solavanco bem forte, que eu não lembro quando que foi, só lembro que foi isso. E aí no bolsão para as meninas que estão sendo assistidas, eu também exteriorizei as melhores energias. No final, quando acabou, eu fiz a desassimilação, mas eu percebi que eu estava um pouquinho enjoada ainda, que fazia muito tempo que eu não ficava assim. Aí eu trabalhei de novo as energias para fazer um pouquinho mais de desassimilação. E acho que deu certo, porque eu melhorei. Tá bom? E obrigada e uma boa semana para todos. Olá, boa noite a todos. Para mim, na primeira fase eu fiz o EV e trabalhei todos os chakras. Na segunda fase, recebendo o arco voltaico da Tânia, eu senti descoincidência, ampliação do chakra frontal e a sensação do aumento do ouvido direito. Me senti muito bem. Na fase 3, eu me conectei aos aproximadores intra e extrafísicos. O pilar se formou rapidamente e de maneira intensa. E eu tive uma descoincidência imediata, assim, me sentindo parte do pilar e eu girava com ele. Nas conexões, eu tive vários apagões nessa fase, porque eu acho que eu comecei a entrar, né, quando eu comecei a girar muito junto com o pilar, na fase 3, na fase 4 eu me desconectei, eu saí fora do corpo. Na fase 5, no bolsão, na parte 1, eu mentalizei os pedidos de assistência e exteriorizei por todos os chakras, e aquilo formou uma grande bolha de luz, e ali eu fui direcionando para assistências com SINs e com CIECs em sofrimento, exteriorizei para os países em conflitos e guerras, pedindo paz para o planeta. Na parte 2, o campo ficou gelado, várias questões pessoais vieram à minha mente e eu entendi que eu devia me soltar para essas questões, porque esses contextos seriam assistidos. Me senti muito bem e acolhida e senti muita gratidão aos amparadores e aos aproximadores pelas energias fraternas que eu estava recebendo. Fiz uma ótima desassim, estou muito bem. Muito obrigada, uma excelente semana para todos vocês. A gente terminou aqui, tá, Carlos? Ah, tá ok. Obrigado aos nossos
colaboradores lá na nossa sede em Jundiaí, São Paulo. Nós vamos dar continuidade aqui. A Andrea pode trazer seus relatos? Can- oh, Oi, é que eu estou fazendo do Lau. Do Lau. ok, Pode deixar mais um pouquinho para depois? posso, sem problema. Tá. Rosane, você Obrigada. pode assumir. Olá, boa noite a todos. Olá. Com relação à fase um, a preparação dos aproximadores foi tudo bem tranquilo, né? Senti as energias bem solto, o campo já estava formado. O arco voltaico aplicando no Gotardo, né? Eu esterilizei muita energia, né? As melhores, né? Cosmoéticas, né? E me veio assim sempre aquela coisa de exteriorizar para que ele se sentisse cada vez mais forte, né, dentro da ProEx dele. Recebendo, eu me senti muito bem, grata a ele, né, pelas excelentes energias. Com relação às conexões, eu tive para-percepções, né. Parou. A conexão da Rosane deu uma travada. Car- Oi, estão me ouvindo? Voltou. Acho que tinha Sei. caído. Não, caiu Ah, e é? reiniciou. Caiu? É. Até que parte vocês conseguiram escutar? É melhor você fazer desde o início, para ficar gravado. Tá ok, Tá, então. joia? Tá. Não foi bom até porque eu esqueci uma parte aqui. Tá, com relação à parte um, né? A fase um, a preparação dos aproximadores, estava tudo tranquilo, as energias estavam bem soltas, o campo estava formado. Arco voltaico, né? Eu aplicando no Gotarno, eu visualizei as melhores energias, né? Mas me veio alguma coisa relacionada à própria ProEx dele, né? Como se ele estivesse agora talvez mais forte dentro da programação existencial dele. Alguma coisa relacionada a isso. Por recebendo, me senti muito bem, obrigada, Gotardo, pelas excelentes energias. No campo energético, na formação do pilar, né, me veio a palavra caleidoscópio, né, que depois eu fui ver agora na internet muito rapidamente, e é um instrumento que ele tem três lados, ele é feito de vidro, né? E ele serve para efeitos visuais. Mas o pilar, hoje, pela primeira vez, eu tive uma parapercepção de um pilar diferente. Ele era simplesmente formado de puro ectoplasma, né? Era muito ectoplasma que vinha de todos os aproximadores e se formava, né? Mas também eu tive a parapercepção que esse ectoplasma parece que ele passava por um outro procedimento, né? Antes de ser aproveitado. Essa foi a impressão que eu tive. As conexões, né? Eu só tive realmente para percepção na central extrafísica de energia, que me veio a palavra de tetraedro, e agora eu vi rapidamente na internet, antes de fazer a minha anotação aqui, que é uma pirâmide triangular. Ao mesmo tempo, depois da central extrafísica, quando eu já estava lá, porque continuava as mesmas para-percepções, eu vi um instrumento que ele era realmente uma pirâmide triangular, né, com três lados, e ele era um cilindro, e na ponta tinha essa pirâmide de três lados. Então, imagina a continuidade disso, e embaixo tinha uma bacia, como se fosse uma bacia à forma, né, uma bacia bem rasa, assim, ó, né? Eu creio que seja um instrumento usado no extrafísico para a questão ectoplásmica. Eu não sei. Eu sei que este instrumento ele surgiu realmente e teve muitas sincronicidades antes, né? Teve a palavra caleidoscópio, depois teve tetraedro, né? E depois me veio essa imagem. Ah, e me senti também numa dessas
conexões aqui, eu me senti, eu tive que fazer, eu não me lembro qual delas, que eu fiz o EV, né, estado vibracional, e eu me senti muito, muito, muito alta. Com relação à central extrafísica de energia, aí mudou bastante, e eu vi a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, também com um grande bolsão, né, que eu acho que faz parte realmente da minha oficina, né, com muitos ex-escravos, né, ainda neste bolsão lá, precisando de muita ajuda, né, e me veio também uma voz que falou, né, daí eu vi as igrejas, assim, né, que muito trabalho foi deles, que daí falou assim, era tudo em nome de Cristo, né. Bom, não vou entrar no mérito disso, né? As planetas irmãos, nenhuma conexão, porque eu continuei direto, né, com essa exteriorização para essa cidade. Evoluciólogos também, Serenosfera também. Engraçado que eu cheguei quando eu escutei o áudio Serenosfera, parecia que eu já tinha passado pela Serenosfera, a segunda vez, né? Na próxima passada também eu tive essa parapercepção. Com relação ao bolsão, a parte um, muito trabalho na dimensão baratosférica, realmente eu vi assim umas cenas bem dantescas, muito bem assustadoras assim, né? Mas não tive medo, né? Sabia que aquilo era comum, né? Naquele ambiente, né? E era um ambiente assim que ele era mais seco, né? Do que aqueles que eu estou acostumada a ter para a percepção, assim, mas ele era de uma atmosfera meio avermelhada e meio preta, né? Uma cor assim bem berrante e as consciências que estavam ali, eles estavam a grande maioria deformadas, né? Bem deformadas. O psicossoma estava totalmente deformado. Com relação à parte 2 seta, exteriorizei muita energia para Virgínia, para Zaide, Cristina e Andréia, né, que estão fazendo parte como assistidas no seta, e a Cris sempre me chama a atenção. Aí me veio a parapercepção do instrumento cítara, né, e eu fui ver agora, né, que eu queria ter, que eu sei o que é um instrumento, mas eu queria ter uma definição maior, né, daí eu olhei na Wikipédia rapidinho, e falava assim, ó, instrumento de cordas usado sobretudo na música tradicional, mais comumente em países de língua alemã, nos Alpes e no leste da Europa. É um resuminho do que eu peguei na Wikipédia agora, mas muito relacionado a Cris, né? E me veio ela, assim, me veio essa palavra. Eu não sei se de repente ela tem alguma alguma habilidade, eu gostaria de ter um instrumento que chama a atenção dela, a cítara, né? Não sei, só ela dizendo. Tá? E fiz uma ótima desde assim. Boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez por estar junto, né? E boa semana a todos também. Obrigado, Rosane, pela participação. Boa semana para você. A Silvana, pode trazer seus relatos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Na fase 1, eu senti já um ambiente muito fraterno e a presença do amparador. E essa fase foi muito longa para mim. Eu comecei já a sentir o meu corpo vibrar bastante, principalmente o cardíaco. Na fase 2, recebendo o arco da Vera, eu senti o amparador ao lado e as minhas mãos, braços e cardíaco pulsavam bastante. Entrava pelo meu frontal uma energia muito suave que promovia um EV espontâneo e eu senti bastante bem-estar. Aplicando na Vera, eu senti muita paz, o campo dela emanava muita acalmia e serenidade. E eu senti uma vibração no meu corpo, com uma sensação de muita gratidão e uma pressão na minha nuca também. Entrando no pilar, eu senti o pilar muito forte, girando forte, e uma sensação diferenciada nele. A partir do meu joelho, e ia isso pausadamente, o joelho, depois o chakra básico, o frontal, eles iam se aquecendo como se fosse um aquecimento, a energia subisse ali do joelho, aquecendo parte a parte, vibrando muito essas partes. Eu senti bastante calor, muitas cenas e pessoas passando. Eu entrei na fase 4 e a única central, a única fase aqui que me chamou a atenção foi da UFIEX grupal, onde a Vivian, filha da Cris, estava recebendo um tratamento.
Enquanto recebia o tratamento, ela conversava comigo, explicando o que estava sendo feito nela, mas eu não me lembro. Eu simplesmente apaguei. Eu fui voltar na fase 5 do Bolsão, na parte 2, aí já com o projeto Seta, com cada fase ali sendo explicadas, o pilar não, o tubo. E aí quando voltei, senti vibrando novamente o pulso, o braço e o cardíaco. E eu ia e voltava, e descoincidi total. Eu voltei na fase 6 com muitos bocejos, às vezes assim, mas me sentindo bastante bem. Obrigada a todos, uma boa semana a todos. Obrigada por participar. Obrigado, Silvana. Boa semana para você também. Andréia, pode trazer seus relatos agora? Está sem som. Ainda sem som. Aí. Oi, boa noite para todos. Boa noite. Meia hora antes, é, veio na minha psicosfera aquele homem que eu falei uma vez em uma das aproxims, que eu vi uma multidão e vi um homem com um capuz branco e eu só olhando a multidão. E ele percebeu que eu estava olhando, ele estava bem no meio de um monte de capuz preto e só ele com o capuz branco. Ele percebeu e jogou um olhar para mim, e aí eu vi que ele tinha uma fisionomia não muito boa. Veio esse homem e eu entendi que hoje seria o dia de atender essa consciência. Mas eu esperei o momento certo. A fase 1, eu percebi o campo quente e aquele barulho no estômago que fica roncando na barriga. Na fase 2, recebendo de Damiano, eu estava sentada na cadeira recebendo, mas a cadeira estava fixa, quietinha aqui, mas o meu corpo flutuava um pouquinho. E aplicando, veio a mãe dele na minha cabeça como se ela tivesse precisando do arco. Aí eu mentalizei ela também. Aí eu dei uns bocejos e foi isso. Aí, no pilar, eu exteriorizando pelo lado direito e absorvendo, exteriorizando pelo esquerdo e absorvendo pelo direito, se formou um tubo na horizontal e eu vi flashes de consciência descendo esse tubo. E depois veio a fase 4 e foi na OFIEX que essa consciência apareceu. Daí eu pensei, vamos lá. Daí ele chegou perto de mim e eu perguntei se eu tinha feito alguma coisa para ele. Aí ele disse que sim, que eu havia prejudicado ele. Daí eu pedi desculpa e falei que eu não me lembrava, que era outros tempos, outras épocas. E ele ficou quieto, pensou assim, e falou assim, mas não, tem mais gente junto, ele falou. E eu vou falar com eles. Aí eu percebi mais umas consciências, e ele voltou falando que tinha um que não estava aceitando. E ele falou que é fácil pedir perdão, ele falou, mas ir para arcar com tudo isso que você fez. Eu fiquei quieta. E nisso o outro que não estava aceitando veio e eu pedi de novo perdão. Mas eu olhei bem nos olhos dele, assim, desse outro, e eu vi uma lágrima caindo. Aí depois disso, eu percebi que eles aceitaram o meu perdão e eu vi também uma porta
com os para-assistentes, e eu acho que era a porta da UFIEX. E daí eu vi que esses para-assistentes estavam esperando eles, e eles foram tudo lá para aquele lado lá. Foi isso. Aí depois teve também um outro atendimento que, deixa eu anotei aqui, peraí. Eu me vi num paralocal e era como se fosse uma rodoviária, uma para-rodoviária. E uma moça com CIEX carregando uma bagagem com armas. E eu me aproximei, eu senti a necessidade de me aproximar, eu perguntei por que todo aquele armamento? Daí ela, ela mexia num aparelho pequenininho, parecia ser celular, mas não tenho certeza. E ela disse que ela precisava se preparar, que era a defesa dela. Daí eu expliquei que não, aquela época já tinha passado e que não precisava nada disso. Daí ela falou que eu falei, você tá bem? Eu perguntei. Ela falou assim que às vezes ela se sentia confusa, sozinha, e a família dela tinha sumido. Daí eu falei, a sua família sumiu ou você sumiu? Aí ela ficou pensativa, assim. Aí eu falei assim para ela que ela não estava mais no corpo físico, que ela não estava mais viva no corpo físico. Aí ela pegou, procurou um banco e caiu sentada assim, dura no banco. E, e nisso, é, eu vi umas pessoas esperando ela e ela foi embora. Então, aí, devido a esses dois atendimentos, eu não fiquei mais receptiva. Para mim, bastou. Aí eu fiz a desassimilação, fui desassimilando nas outras fases. Depois, na fase 5 eu exteriorizei para minha oficina, que hoje foi entregue as chaves das primeiras casas para as pessoas, né? Eu não lembro se é 185 casas, eu não lembro. Então, hoje foi entregue. Outro dia teve sorteio, hoje foi entregue, que continue assim, porque tem um número de casas para ser entregue, para fazer, e que dê tudo certo, né? Para as pessoas saírem do aluguel, né? Depois eu fui para o meu quadrante, eu pensei também nos assistidos da noite e no projeto Seta, né? Na parte 2, eu vi só uma energia assim rodando em cima dos assistidos, né? Do projeto, e um paralocal branco, era tudo branco, tinha mas era branco e fechado esse paralocal. Tinha umas pessoas de branco e tinha umas bolota branca dentro, não sei explicar. Parecia umas bolas de gesso, assim, que eu não sei explicar. E foi isso, eu fiz uma boa desafio e boa noite para todos. Obrigado, André, pela participação. Boa semana para você. Dali, pode trazer os seus relatos. Boa noite a todos. Boa noite. Na fase 1 eu fiz uma boa preparação, né? Fiz a mobilização básica das energias, senti já o campo bem tranquilo. Na fase 2 ao aplicar o arco na máscara, minhas mãos pulsavam suavemente e eu me senti assim muito, muito alta mesmo, né? Era um acoplamento de um parador. E ao receber eu me senti, não tive assim muita percepção, mas eu me senti muito bem, senti assim uma calmaria. Já na fase 3 eu não tive percepção, eu ouvi a chamada, né? E quando foi para a fase 4 eu me descoincidi, eu não consegui acompanhar nenhuma fase e
já entrei assim na fase 5. Aí eu me desconheci, voltei, escutei a chamada da fase 5, mas logo me desconheci novamente. E assim, na verdade eu tive um apagão, porque eu fui assim até o final, eu só escutei depois o comando da desassimilação, né, na fase 6. E eu tive assim a sensação que passou muito rápido. Então hoje foi isso, mas estou me sentindo bem e agradeço a participação. Obrigada a todos. Uma boa semana. Tá joia. Obrigado, Valinha. Boa semana para você. Eu não pude participar hoje, né? Só vim para gravar aqui. O pessoal de Jundiaí, São Paulo, alguma outra sincronicidade? Lembrou de mais alguma coisa? O que eu pude perceber foi assim, ectoplasmia, muitos, né? Perceberam ambiente branco, principalmente ao redor, em cima dos assistidos do Projeto Seta, cores, né? Que mais? Que mais? Vocês lembram? Ativação bucal, crise, A ativação bastante do Nucal, teve na Cris, Walter, descoincidência. É interessante porque eu me senti muito desconhecida, o Walter, quando eu estava aplicando, e depois a Virgínia, nós três que fomos, um aplicando no outro, e muita Ah, descoincidência, tá? Então foi isso. ok. Por aqui é isso. Alguém remotamente à distância lembrou de mais alguma coisa? Sincronicidade? Eu Não? observei, eu observei o pilar, algumas pessoas dizendo o pilar muito forte. Eu senti isso também hoje. Hum, Muito bom. É, Cadê a mulher dos avisos? Tá sem som. Ela falou que não tem aviso hoje. Não tem nenhum. Então, boa semana para todos. Nos vemos na próxima segunda. Abração, as melhores energias. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.